palavra expiar significa satisfazer pessoalmente as exigências justas em favor de outra pessoa. Deus é propiciado, satisfeito, por esta expiação. Portanto, uma reconciliação pode estar baseada nela. Não é uma expiação de pessoas, mas dos pecados das pessoas. E, portanto, uma anulação ou perdão dos pecados. E os pecadores são, consequentemente, libertos da culpa e da condenação. Olha que bonito isso, Só através de Jesus Cristo nós podemos ter, então, essa expiação dos pecados perfeita, justificados os nossos pecados através do sangue derramado de Jesus. Nós falamos que tinha dois aspectos, do ministério sacerdotal de Jesus, divino e humano. Então, no aspecto humano, nós vimos ali sobre o aspecto divino, No aspecto humano, a conjunção coordenativa por quê, por exemplo, volta ao aspecto da semelhança do nosso Senhor com os seus irmãos. Ele não é apenas apto como sumo sacerdote para expiar os pecados, mas para socorrer aos que são tentados, pois ele mesmo padeceu sendo tentado. Quando eu falei no começo da lição que Jesus era 100% Deus e 100% homem, como 100% homem, ele sofreu, ele padeceu as tentações que nós sofremos, que nós padecemos. Então, ele também pode nos socorrer de quando somos tentados. Não apenas quando pecamos, mas quando vamos pecar ainda, ele pode nos socorrer através do seu ensinamento, das boas novas que Jesus trouxe ao mundo. Por exemplo, no Antigo Testamento dizia que se o homem adulterasse, se o homem tivesse um relacionamento com uma outra mulher, ele teria pecado. Mas Jesus trouxe uma outra realidade, ele disse assim, ele vai mais fundo, ele disse assim, se no teu pensamento pensares isso, já terá pecado. Então ele também nos socorre das tentações, ele vem nos trazer um alerta para nós não pecarmos, ele vem nos proteger disso, pois ele mesmo sofreu a tentação. O autor continua vindicando o plano divino que requer um Messias sofredor. Jesus sofreu como homem todas as vicissitudes da vida. Ele não só sofreu a terrível experiência da morte, mas também a luta de ser um ser moral. Ele enfrentou a tentação e as suas lutas ferozes, bem como os contratempos da vida e a dor da morte. Ele lutou na arena moral da humanidade. Aqui se trata da paixão de Cristo. Continuando aqui, Suas batalhas não foram falsas. Ele não estava lutando como um pugilista. Ele faz aqui uma comparação muito interessante. Um pugilista contratado para treinar. Sendo tentado, padeceu. O que ele quer dizer com isso? Ele não estava representando algo. O Senhor Jesus não estava representando algo. O pugilista, aqui, o lutador, ele treina, então, para ele chegar lá no ringue, lá na arena, e lutar. Ali é um personagem. Depois da luta, ganhando ou perdendo, ele vai para sua casa, com a sua família, viver a sua vida. Mas ele treina por um propósito, para ir lá e lutar naquele dia. É como se fosse um personagem. Mas Jesus não. Jesus, ele padece. Ele entrega a sua vida. Ele viveu essa paixão. Ele viveu isso. Porque de outra forma, se fosse só um personagem fazendo isso, não teria nos livrado do pecado. Você está entendendo, queridos, a profundidade da salvação que está em Jesus? Ele viveu. Ele viveu essa paixão. Paixão essa de morte. E sendo assim, então, tem validade aquilo que ele veio fazer.
Eu e você somos salvos, somos libertos do pecado por causa dessa verdade de Jesus, a vida verdadeira. Ele provou quem ele era, filho de Deus, vivendo como filho do homem e sofrendo toda a tentação e todo o pecado. Sendo tentado, padeceu. E isso fazia parte do seu aperfeiçoamento como príncipe e sacerdote. Porque como poderia um sacerdote realmente compartilhar dos sentimentos dos seres humanos se não tivesse passado pelas mesmas coisas que eles passaram? Mas visto que entende por ter passado pela experiência, ele pode socorrer então. Ele viveu a sua tentação, a minha tentação, aquilo que muitas vezes nos barra para continuarmos a nossa caminhada. Ele conhece cada uma dessas coisas que podem nos parar, porque ele viveu como homem. Amém? O próximo aspecto, então, nós vamos falar das diferenças entre Cristo e Arão. O sacerdócio de curta duração de Arão e seus filhos tornou-se inútil com a chegada de Cristo, como o perfeito intermediário e intercessor, assim como o perfeito sacrifício para seu povo e os pecados que possuía. Jesus, sacerdote perfeito, então. A lei previa a possibilidade de erro, olha isso, ou pecado por parte dos sacerdotes. Tanto que o próprio sacerdote, ele tinha a orientação de Deus, isso aqui está lá em Levítico 16, Levítico 4, versículo 3 também, de que Deus orientava o próprio sacerdote a fazer sacrifícios não só pelo povo, mas por ele mesmo, porque ele também pecava, ele também era um pecador. Tinha que fazer sacrifício por si próprio. Levítico 16, 11 ao 14. Enquanto o sumo sacerdote do Antigo Testamento estava sujeito a pecar, Jesus nunca pecou. E aí está um dos aspectos, né, da superioridade de Jesus como sacerdote, como sumo sacerdote. O sacerdote eterno, Salmo 110 e 4, fala sobre isso. Foi enviado por Deus, João 5:30, veio em nome do Pai, João 5:43. Jesus não se glorificou a si mesmo para fazer-se sumo sacerdote. Lá no versículo 6 fala: diante de todas essas qualificações, o Mestre nunca ofereceu sacrifícios por si próprio. Ele deu-se a si mesmo por nossos pecados. Gálatas 1 e 4. É aquilo que eu estava falando. Ele viveu. Ele não fez de conta. Não era um personagem. Jesus não era e não é um personagem qualquer. Ele é o Filho de Deus. Ele é inteiro naquilo tudo que ele fez. Sacerdote eterno, Hebreus 5 e 6. O escritor aos Hebreus faz referência a dois textos bíblicos no livro de Salmos para demonstrar o caráter especial do sacerdócio de Cristo. Um sacerdócio que não tem fim, infinito. Tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 2 e 7. E tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110 e 4. Sumo sacerdote, o terceiro ponto aqui. Sumo sacerdote do sacrifício único e eficaz. Cristo ofereceu um único sacrifício, mas foi o sacrifício muitíssimo melhor do que a soma total de todos os milhares e milhares de sacrifícios levíticos. Os levitas, né, que faziam os sacrifícios, que eram os que trabalhavam ali no templo, né? Pois todos eles tão somente simbolizavam o sacrifício de Cristo. Eles simbolizavam isso. O sacrifício perfeito viria e veio, então, através de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo foi eficaz, eliminou o pecado, foi o sacrifício de sua própria pessoa, seu próprio sacrifício. Ele mesmo se sacrificou e morreu por nós. Jesus, um sacerdote diferente de todos os que existiram, de todos eles. Por quê
que ele era um sacerdote diferente de todos que existiam? Porque ele entrou nos verdadeiros céus, no real Santo dos Santos. Não era aquele construído ali na tenda. Não era aquele, era nos céus. Enquanto os sacerdotes terrenos manuseavam apenas com sombras e símbolos. Está lá em Hebreus 4,14. Ele ofereceu o verdadeiro sacrifício, ao passo que os demais ofereciam apenas sacrifícios simbólicos. Nós já falamos sobre isso, né? Que é um símbolo, né, do Antigo Testamento que vem mostrar Jesus, né, no futuro. Hebreus 9:23. O sacrifício de Cristo foi final, o deles eram simbólicos, né? Hebreus 9:25. Sua expiação foi eficaz, a expiação oferecida por eles era apenas uma representação simbólica. Hebreus 9:28. Ele foi sumo sacerdote, maior e mais elevado que Arão, por ser o Filho de Deus. Hebreus 5:1, 7:28. Ele administrou um melhor pacto. Hebreus 8, do 1 ao 18. Ele ministra em um melhor santuário. Hebreus 9, do 1 ao 12. Seu sacrifício é melhor que o de todos, por ser o fim de todos os sacrifícios. Era o último, o melhor de todos, o aperfeiçoado, o sacrifício perfeito. Hebreus 9, 13, 10, 18. Seu ministério se alicerça sobre melhores e mais permanentes promessas. Hebreus 10, do 19, 10, 19, 12 e 3. Cristo, o sacerdote perfeito. A perfeição de Deus. A superioridade de Jesus em relação a Arão, então nós vamos ver agora. Ele diz aqui, ó, Jesus tem um título superior. Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, Hebreus 4, 14, Arão era sumo sacerdote, mas Jesus é o grande sumo sacerdote. Nenhum sacerdote do Antigo Testamento teria usado esse título. Lembremos-nos que Jesus Cristo é tanto Deus quanto homem, aquilo que a gente estava falando agora. Jesus, o Filho de Deus, o nome Jesus significa Salvador, e o identifica com sua humanidade e com seu ministério na terra. A designação Filho de Deus afirma a sua divindade e o fato de que ele é Deus em sua pessoa singular. Jesus Cristo une divindade e humanidade, de modo que pode aproximar as pessoas de Deus e lhe dar tudo o que Deus tem para elas. Não apenas a pessoa de Jesus Cristo é grande, mas também sua posição. Arão e seus sucessores ministravam no tabernáculo, nos recintos do templo e entravam uma vez por ano no Santo dos Santos. Mas Jesus Cristo penetrou os céus. Hebreus 4,14. Quando subiu para junto do Pai, Jesus passou pelo céu atmosférico e planetário e foi para o terceiro céu, onde Deus habita. Leia lá 2 Coríntios 12, 2. É muito melhor ter um sumo sacerdote que ministra em um tabernáculo celestial do que um sumo sacerdote que ministra em um tabernáculo terreno. Louvado seja Deus. Além disso, queridos, pessoas comuns não tinham permissão de entrar nos recintos sagrados, no tabernáculo e do templo, e os sacerdotes poderiam chegar somente até o véu. Apenas o sumo sacerdote passava o véu, e isso só no dia da expiação. Está lá em Levítico 16. Lembra que eu ministrei isso na outra aula? O sacerdote, então, ele entrava no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, uma vez por ano, e tinha um sino na roupa dele. E ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura, porque se ele tivesse pecado, ele poderia morrer ali dentro. E então o sino parava de bater e eles puxavam então aquele homem já morto. Tamanho era a glória de Deus naquele lugar. Não podia qualquer um entrar, não podia entrar em pecado. E hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos, através de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Né? Amém, queridos?
Mas todo aquele que crê em Cristo é convidado e até mesmo incentivado a chegar-se, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. É um grande trono, pois nosso grande sumo sacerdote ministra nele. Que lindo isso, né? Jesus Cristo tem uma ordenação superior. Hebreus 5, 1, 4, 6. Nenhum homem tinha poder para nomear-se sacerdote, muito menos sumo sacerdote. Veja alguns que tentaram fazer isso e o que aconteceu com eles. Por exemplo, o rei Saul tentou desempenhar funções sacerdotais e perdeu o reino. Ele perdeu o reinado. Está lá em 1 Samuel 13. Coré e seus companheiros rebeldes tentaram ordenar-se sacerdotes e foram julgados por Deus. Está lá em Números 16. Quando o rei Uzias tentou entrar no templo para queimar incenso, Deus o feriu com lepra. Você lembra disso? 2 Crônicas 26, do 16 ao 21. Jesus Cristo não nomeou a si mesmo como sumo sacerdote, foi nomeado por Deus Pai. A citação em Hebreus 5,5 é do Salmo 2 e 7. Esse salmo é citado em Hebreus 1 e 5 para provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas a ênfase em Hebreus 5,5 é sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, o sacerdócio de Jesus Cristo, não sobre sua divindade. Qual é, portanto, a relevância dessa citação para a discussão? A resposta a essa pergunta encontra-se em Atos 13, 33 e 34, em que o apóstolo Paulo cita o Salmo 2 e 7 e explica o que ele significa. As palavras, olha só, querido, as palavras "hoje te gerei" não se referem ao nascimento de Cristo em Belém, a criança Jesus nascendo lá em Belém. Não significa isso, mas a sua ressurreição entre os mortos. Eu hoje te gerei foi quando ele ressuscitou dos mortos, porque ali a parte humana dele ficou para trás. E aí ele ascende aos céus como Filho de Deus, divino. Em sua ressurreição, o Filho de Deus foi gerado para uma nova vida gloriosa. Olha só. Subiu ao céu em um corpo glorificado, a fim de se tornar nosso sumo sacerdote no trono da graça. Quando Arão foi ordenado para o sacerdócio, ofereceu sacrifícios de animais. Mas quando Jesus Cristo tornou-se nosso sumo sacerdote, ofereceu a si mesmo como sacrifício e depois ressuscitou dentre os mortos. Precisa mais? Precisa mais do que isso? Não precisa mais do que isso, né, querido? Não precisa mais do que isso. Podemos então observar que o termo grego que foi traduzido por ordem é taxis. Este original grego significa posição, posição, hierarquia, caráter, qualidade. No caso do sacerdócio de Cristo em relação a Melquisedeque, uma vez que não existiu nenhuma sucessão de sacerdotes de Melquisedeque, a frase ficaria assim: qualidade de Melquisedeque. Hebreus 5, 6 e 10. Em outras palavras, Jesus foi um sumo sacerdote como Melquisedeque. Jesus foi como Melquisedeque. O que significa ser sumo sacerdote, então, como Melquisedeque? Significa que Jesus foi rei e sumo sacerdote ao mesmo tempo. Completo. Como eu falei lá nas aulas anteriores, né? Melquisedeque é mencionado em apenas 2 passagens de todo o Antigo Testamento. Gênesis 14, do 18 ao 24 e Salmo 110, 4. Seu nome significa Rei de Justiça. Melquisedeque significa Rei de Justiça. E ele também era rei de Salém, que significa paz. A coisa mais fascinante a respeito de Melquisedeque é que sua identidade como rei e sumo sacerdote, somente em Jesus Cristo
E em Melquisedeque, uma figura anterior à lei, é que esses dois cargos são unidos. Você percebeu isso? Em uma só pessoa. Esses dois cargos são unidos em uma só pessoa. Somente em Melquisedeque, que é uma figura do Antigo Testamento que representava Jesus, no Novo Testamento, na Nova Aliança. Em uma só pessoa, só nesses dois. Jesus Cristo é o sumo sacerdote entronizado. Uma aplicação mais completa dos Salmos 110 e 4 é do tipo de sacerdócio que Melquisedeque, comparado a Jesus, ocorre em Hebreus 7. Amém, queridos? Então, somente nesses dois homens foi juntado essas duas coisas, essas duas qualidades. Melquisedeque, porque sempre havia uma sombra no Antigo Testamento do que viria a acontecer no Novo Testamento. Tudo apontava para Jesus. Tudo apontava para ele. E aqui Melquisedeque também aponta para Jesus. E para concluir, olha que bonito isso, queridos. Quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, você lembra dessa cena, né? Assim fez Levi, que ainda estava nos lombos de seu pai. Hebreus 7:10. O livro de Hebreus explicando isso, né? Ou seja, Levi, que era o sacerdote, né? O sacerdócio levítico, ele não havia nascido ainda. Quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, rei e sacerdote, assim fez Levi, que ainda estava nos lombos de seu pai. Significa que ainda não havia nascido. Uma vez que Melquisedeque é maior que Abraão, porque Abraão que pagou o dízimo a ele, então Melquisedeque era maior do que Abraão. Seu sacerdócio é então maior que o sacerdócio levítico. Tudo isso aponta para a superioridade do sacerdócio de Cristo, pois dado que Cristo é maior que Melquisedeque, assim como a realidade é maior que a pré-figuração. Jesus Cristo foi a realidade. Ele viveu aqui, ele mudou a história. Melquisedeque é uma figura do Antigo Testamento. Mas Jesus, ele é realidade. Ele mudou a história. Até hoje ele muda. É antes de Cristo e depois de Cristo, os historiadores contam a história. Glória a Deus por isso. Então Cristo é superior a Abraão e a Levi, os levitas da época, e a todos os seus descendentes. Portanto, Cristo é a substituição definitiva do sacerdócio levítico. Não precisa mais sacrifício. O sacrifício hoje é a obediência. Obedecer os mandamentos de Deus que está em Jesus Cristo, seu Filho. Assim teremos novamente comunhão com Deus. Chegaremos aos céus com Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Que essa aula possa ter trazido algo diferente para a sua vida. Que possa melhorar o seu crescimento, a sua caminhada com Deus. A minha oração é essa, que você cresça na estatura de varão perfeito, junto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida, a sua família, o seu ministério, no nome de Jesus. Fica na paz do Senhor e que Deus abençoe poderosamente a sua vida.